Olá, olá! Tudo bem com você? Então, hoje o vídeo é de orientação. Eu vou deixar aqui 3 opções para que você possa escolher. Opção 1, opção 2 e opção 3. Siga nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe, deixe um comentário para ajudar o canal a crescer. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, tá bom? Vamos lá, opção 1. A sua leitura foi Morcego, Renascimento da Consciência. Então, essa carta, Morcego, Renascimento da Consciência, ela fala sobre a necessidade de modificar certas situações que você já tenha vivenciado. Sabe quando a gente passa por uma situação difícil na vida, porém já aprendeu, já teve experiência com aquela situação, então assim tem aquele start, né? Então são pessoas que estão passando por esse movimento de despertar da consciência, de renascimento da consciência, e muitas vezes aqui passaram por situações que não foram tão fáceis na vida, mas que trouxeram um aprendizado e fizeram com que você também despertasse você iniciasse esse processo de despertar a sua consciência. A sua cartinha é número 2, né? Então, assim, a número 2 no tarô, ela é a carta da sacerdotisa, que é justamente alguém que tem essa questão forte também com a sua intuição, com a sua mediunidade, ou com práticas espirituais, ou que vem estudando e trabalhando estas questões espirituais, tá? Então, deixa eu ver o que eu posso... Já abriu na cartinha, olha. Já foi direto na sua cartinha, tá? Vou deixar aqui e vou lendo para você. Então vamos lá, sua cartinha. A carta do morcego indica que você está prestes a passar por uma mudança na consciência. Sua vida espiritual está se expandindo, levando a encarar de outra forma, de outra maneira, aspectos de sua vida. O morcego anuncia uma mudança. Quando você tira essa carta, em geral, ela indica a necessidade de abandonar hábitos, padrões ou crenças obsoletas, né? Crenças que já não fazem mais parte da situação, formas de acreditar em situações que hoje em dia, com esse novo despertar, com essa nova consciência que você vem tendo, é necessário pensar, refletir sobre isso, sobre a forma como você acredita em certas coisas, refletir se faz sentido, se não faz mais sentido, essa forma de pensar que te leva a uma forma de agir, né? Uma visão de mundo que já está de alguma forma ultrapassada e que com esse despertar de consciência é necessário abandonar ou deixar para trás. Então, assim, como eu falei, né, a carta 2, a carta da sacerdotisa também no tarô, é uma carta profunda, né, profunda, de pessoas aí que saíram ali daquela questão mais óbvia, seja da forma de pensar, na forma de lidar, de olhar a vida, de pensar sobre a espiritualidade, estão querendo aprofundar mais essa questão, saber, entender, se especializar em algo mais espiritual e mais no profundo, que também é a carta, né, a sacerdotisa, a questão inconsciente, não tão como a lua, que é mais ainda. Mas a sacerdotisa, ela trabalha, assim, algumas questões emocionais, né, ela faz bastante reflexão sobre a vida, e a sua carta fala sobre situações que vão vir para você e que vão fazer você passar por algum processo, né? Então, assim, quando a gente começa a aprender a realmente lidar com as situações, a gente começa a olhar uma situação que você já vivenciava de outra forma. Então, poxa, eu vou passar por isso de novo, porém agora você está com essa questão da consciência mais despertada. Então você, poxa, peraí, essa questão está aparecendo novamente para mim, porém eu vou lidar com essa situação de outra forma, tá? Então vamos lá no tarô. Vamos lá, passado, presente e futuro, as colunas, a lua. Lua no seu jogo, né? E eu tinha falado sobre a lua, falar sobre a carta da lua, né? E a carta da lua, ela tem essa questão fortíssima de intuição também. É uma carta de pessoas aqui bastante intuitivas, porém precisam aí saber lidar melhor com coisas que vão vindo, questões emocionais também que podem fazer você no primeiro momento ficar um pouco perdida, seja uma emoção, um transbordar de emoção e você ser deixar levada por essa questão mais impulsiva, né, mas por conta de um transbordamento de emoção que vem lá do seu inconsciente. Então essas questões, elas ficam indo e vindo até você olhar para isso, né? Exemplo, choros excessivos, pensamentos de mágoa, sensação de
de inadequação com alguma situação, ou está em um relacionamento e sente aquele desconforto, ou está em uma situação e sente um desconforto. Então essas questões elas vão e vêm justamente para você saber lidar. Essa carta aqui, ela saiu na questão do passado, tá? Então, assim, um passado onde as pessoas que tiraram esse grupo, né, se deixavam levar demais por essas questões, seja emocionais, espirituais, essas sensações, né? Muitas vezes aí, provavelmente por conta da falta de um entendimento, de um conhecimento sobre o que se sente, ou um aprofundamento de alguma situação, essa questão trazia bastante confusão para você e para o momento que você vivenciava, né? Então, assim, seja alguém que sonha com algo e daquilo ali já vai tirando a suposição, ou vem mesmo uma questão mais interna e te deixa confusa e faz você ter atitudes. É como se estas questões emocionais elas te manipulassem de alguma forma, mas por conta de uma falta de entendimento da situação, por conta de um aprofundamento do que é que você tem, do que é que você está sentindo, de como lidar com essas questões emocionais, intuitivas, espirituais, né? E acabava que essas questões traziam um pouco de situações ali para você lidar, para você resolver. No seu presente veio a carta da morte, né? A carta da morte é a carta desse novo passo que precisa ser dado, dessa transformação que tem a necessidade de se fazer, sabe? Fechar um ciclo na sua vida, ter coragem aqui, ter coragem e aceitar as situações como elas são, né? A carta da morte é isso, é a aceitação de uma situação. Então, assim, algo que acabou, é aceitar que essa situação realmente finalizou e dar um novo passo para algo. Que algo pode ser o início de uma nova fase na sua vida, uma finalização de um ciclo, de um relacionamento, de pessoas na sua vida, de circunstâncias, porém que se tinha o apego de estar naquela condição, de ter aquele relacionamento, de estar com aquela forma de pensar. Mas aí essa questão da consciência gritando, né, para que, olha, isso não te traz mais conforto, isso não te traz, sei lá, plenitude, isso não te traz uma transformação. É necessário finalizar esse ciclo para que você possa iniciar com uma nova forma de pensar, com as experiências que você tem, uma nova fase na sua vida. Essa carta da morte, ela saiu no seu presente. Então, assim, é você passando por estas transformações, saindo de uma fase delicada com a carta da lua, né, de momentos conturbados, de questões emocionais, de situações que você não consegue ali, situações que te trazem muita instabilidade e muitas questões internas e questões também externas, né, situações internas também, mas situações externas ali de conflitos, de situações não tão positivas, de questões ali que você fica confusa de certa forma. E o seu presente, você já nesse presente finalizando essas situações, ou essas situações sendo finalizadas mesmo por conta das circunstâncias, sabe? Quando a gente não toma uma atitude e a vida traz essa atitude, né? A vida vai trazendo sinais para você de que uma situação não está legal, de que uma postura não está legal, justamente para que você observe e tome atitudes a partir disso. No momento que você não observa e não toma atitudes, e está de certa forma, tem outra palavra para as pessoas que estão dormindo, né? Dormindo para as situações, dormindo para o que o universo te manda, dormindo para os sinais, dormindo para a sua intuição. Então situações vão acontecendo ali e são finalizadas, ou você precisa finalizar, né? Porém, ela também traz essa dificuldade essa vontade de querer permanecer ainda com algo, de estar em alguma situação. Para outros não, para outros é só realmente uma situação desafiadora, difícil, se finalizou, fechou esse ciclo e agora eu estou nessa transição. A carta da morte é a transição, então essa passagem de uma situação para outra. Então aqui, né, nós vemos nessa carta, eu quero chegar para mais perto, deixa eu ver se eu consigo sem bagunçar aqui. Às vezes bagunça mesmo, né? Um pouquinho a cabeça, né? A cabeça um pouquinho aqui, mas deixa eu ver se eu me abaixo aqui direitinho. Então aqui, a carta da morte aqui, nessa carta, essa questão é bem clara, né? Essa transição que se precisa fazer. E as pessoas ali estão dando tudo o que tem para continuar onde está. Essa imagem, a morte, ela vem pegar essas pessoas que estão vivendo em um lugar árido, seco, sem pastagem, sem vida, e elas estão pedindo, né? Não, elas estão justamente buscando essas pessoas para que elas façam essa passagem transformadora na vida. Elas saiam deste lugar que não traz mais frutos e vá para um outro lugar
onde tem uma nova paisagem, onde tem esperança, onde tem abundância, onde tem situações para que você cresça, para que você crie algo, né? E essas pessoas, justamente, elas estão oferecendo aqui, ó, tudo que elas têm e não têm para poder permanecer ali, fazendo essa troca com a vida. Deixa eu permanecer aqui, deixa eu continuar aqui. E a morte, ela só vamos, tá na hora, vamos fazer essa transição, vamos fazer essa transformação, né? Porém, as pessoas estão oferecendo ali, aqui tem ó, aqui tem frutos na mão desse, aqui tem ouros, aqui tem flores, né? De não quero ficar aqui. Porém, elas não sabem que para onde elas vão numa situação que pode ser difícil, porém, o processo é um novo processo, é uma nova situação para eles aqui, né? Então, assim, essa transformação de vida, não é transformação, eu falei a palavra, essa transição. Então, você está nesse processo de transição de uma situação para uma outra, com uma nova possibilidade para você, tá? Ela estava sem esperança. Então, o que me diz aqui? São pessoas que podem estar nesse processo e realmente assim desacreditadas de uma transformação de vida, sem esperança mesmo de uma nova situação. Porém, a carta da morte, ela traz essa promessa. Olha, na outra situação que você tá dificultando o seu processo, sua forma de pensar, às vezes são coisas simples, é uma forma de você ver a vida, de você pensar, e a vida vai te trazendo situações, e você não, eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma, sempre foi dessa forma. Então, apego a questões, né? Então é isso. Então, pessoas aí que talvez estejam aí desesperançosas de algo na vida, e a vida te dando sinais, né? Vamos ver o seu futuro, tá? 10 de copas. Seu futuro é o 10 de copas, é a plenitude. E essa plenitude, essa carta me fala, né? Eu olho muito pela imagem e pelo significado. Então, essa carta é plenitude total. Aqui, principalmente para as questões emocionais. Então, pessoas que estavam emocionalmente desacreditadas de algo na vida, precisa se dar essa oportunidade de acreditar em algo. Não é só esperança, porque não tem esperança no seu jogo. Não saiu a carta da temperança ainda no seu jogo. Não saiu a carta da esperança ainda no seu jogo. Então, a gente não pode colocar ela aqui. Mas é algo de realmente uma finalização de um processo necessário para que você tenha uma plenitude em uma situação aqui, principalmente na questão emocional aqui. E quando a gente está plenamente feliz, outras situações se abrem. Isso é comprovado. Eu estou assistindo aqui Hélio Couto, né? Se você não conhece, procure Hélio Couto. Então, esse professor Hélio Couto, ele fala sobre isso. Quando a gente está feliz, quando a gente está amando, a nossa situação ao redor se transforma. Então, muitas vezes nós queremos conquistar a casa, como ele diz, casa, carro, apartamento, queremos conquistar questões materiais, mas não se dá conta que a infelicidade, a tristeza, a revolta, você fecha seu campo para receber coisas boas. Então, assim, poxa, muitas vezes a gente quer continuar em uma situação que te traz tristeza. Seja um relacionamento, é um exemplo de um relacionamento que te traz tristeza. Você está cada dia mais triste, cada dia mais infeliz, mas fica, né? Porque seja família, seja por alguma outra situação, fica naquela situação. Porém, você está, mas não se permite estar feliz com aquela pessoa, ou por conta da sua condição, ou do relacionamento que é tóxico, ou por conta de que você pode estar com a pessoa, mas está infeliz porque ela não é de acordo com o que você quer da vida, queria. Então você não se abre para estar feliz neste relacionamento, mas também não larga do relacionamento. Então fica infeliz e fecha o seu campo para que você possa atrair as outras coisas na vida, possa se realizar. Não quer dizer que essa situação vai cair no seu colo, mas processos são feitos, questões são resolvidas no seu campo por você estar feliz em uma nova situação, estar plena, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na sua situação mesmo. Poxa, eu sou uma pessoa simples, né? Não tenho muitos e fundos, mas estou feliz e sempre as coisas se resolvem para mim na medida das minhas possibilidades. Não é que a pessoa vai mudar com 360, mas assim, na sua possibilidade, você se abrir para a felicidade, para a plenitude, você consegue realizar ali de acordo com o que vamos comer a palavra? De acordo com o que cabe ali na sua realidade, né? Então, assim, por mais que eu não
não seja a pessoa mais rica desse mundo, mas sempre eu consigo realizar minhas coisas, sempre eu consigo ter, né? Por quê? Porque se abre para essa felicidade, para essa plenitude. Se você está em uma situação que te faz sofrer, como é que você vai ter as outras situações nas outras áreas da sua vida, né? Então já começa com essa sensação de felicidade, de plenitude, de amor, e aí se abre para as outras questões. Então aqui fala de um futuro, seu presente, como foi dito, é a carta da morte, que é a transformação, que é a passagem de uma situação para outra situação mais plena após um encerramento, uma finalização. Essa finalização, como foi dito, pode ser para realmente a finalização de um relacionamento, de um trabalho, ou de uma forma de pensar, de uma forma de lidar com algo, um desapego de algo, né? Várias situações aqui, a carta da justiça no fundo, né? Pronto. Agora o tarô já foi para as questões mais práticas do dia a dia, né? A primeira questão foi uma questão realmente mais filosoficamente falando. Agora ele já encaixa aqui questões mais práticas da vida. Então vamos lá. No seu passado, na questão de passado, sai essa questão aqui, ou com a personalidade ou em uma situação, onde se tinha muito, eu vou colocar na questão como se fosse financeira aqui e amorosa. Mostra assim, Rei de Ouros é alguém que tem muitas posses, que tem uma situação farta na vida, que vive bem, que tem a questão material muito bem estabelecida, muito bem representada, ou seja, vive bem, mora bem, tem um poder monetário, são pessoas materialistas, eles vivem para a matéria. E no relacionamento da mesma forma, né? Alguém que tem bens, que tem uma parceira, porém, essa questão do Rei de Ouros para você, ele sai logo com o louco, ou seja, né, a questão financeira, ele traz, se for questão financeira, ele traz essa questão de alguém que tinha uma condição bastante favorável, seja por herança, seja por ter amontoado aquele dinheiro, ganhado aquele dinheiro, trabalhado a vida toda e tido aquele dinheiro, ou alguém que tem uma condição realmente boa. Porém, o louco com o Rei de Ouros meio que não combina, né? Então, assim, esse Rei de Ouros, essa pessoa no passado, não soube... não teve tantas responsabilidades. Apesar da quantidade que tinha, não soube usar bem essa questão financeira, né? Teve atitudes... eu vou chamar de irresponsáveis, atitudes perigosas com o dinheiro, situações onde utilizou de uma forma ali, seja fantasiosa, seja irresponsável em qualquer parte, né? Então, assim, poxa, alguém que tinha realmente uma condição ali, mas deixou essa questão muito solta para as outras pessoas, irresponsável, com a forma que lidava com essa questão do dinheiro, dos seus bens pessoais, né? Se for questão de relacionamento aqui a hierofante é casamento de fundo, família. Se for questão de relacionamento, são pessoas, sim, que já tinham uma maturidade emocional, que eu falo, era bem estabelecida, seja com a esposa, seja com uma família, né? Porém, também não soube lidar, teve atitudes também irresponsáveis com essas pessoas, e vindo com a lua, né, pessoas que emocionalmente, psicologicamente não estavam tão bem, ou não souberam lidar com os sentimentos do outro, com as emoções do outro na vida ali, né? Então, assim, alguém emocionalmente irresponsável, como eu vou te falar, ou não queria um compromisso, né? Não quero um compromisso, então eu vivo a vida como eu quero. É a carta do louco. No seu presente, aí com a carta da morte vem essa transformação que foi dito, que precisa ser feita. Essa mudança necessária, essa finalização, essa transformação necessária, essa mudança necessária que precisa ser feita. Então aqui essa pessoa já vem com a nova atitude. Já vem alguém aí realmente buscando algo mais seguro na vida. Aí já vem uma rainha de paus, né? Que ela traz aquela pessoa que corre atrás dos seus objetivos, financeiramente falando, ou da forma como essa pessoa atua. É alguém que corre atrás dos seus objetivos, que vai em busca daquilo que quer, que tem muitas frentes de trabalho, ou seja, são pessoas que elas fazem de tudo um pouco, se houver necessidade. Então, assim, poxa, alguém que trabalha com Cavaleiro de Ouros aqui, né? Alguém que presta um serviço, alguém que se dedica a alguma função, porém, ela atua também com outras questões, assim, na vida. Então, tá sempre ali buscando o seu melhor, né? Esse jogo tá com bem cara de relacionamentos, mas eu vou falar de uma forma mais aberta, né? Pra poder agregar mais situações. Então, assim... emocionalmente falando, esse cavaleiro com a rainha de paus, ela traz esse aspecto de pessoas que, por mais que eram vista pelo outro,
ou pelos outros por alguém assim atraente, bonita, que vive a vida da sua maneira, por mais que essa pessoa seja dessa forma, mas ela também quer algo seguro na vida, ela quer algo correto, ela quer um compromisso, né? Então, essa pessoa ela pode ser vista pelos outros com esse aspecto. Enquanto o outro não queria uma responsabilidade afetiva com você, você, por mais que estivesse nessa posição, né, de alguém sendo vista, sendo muito atraente, sendo muito bonita, fazendo aquilo que quer, que te dá prazer, você tinha esse aspecto também de ter algo mais seguro para você, ou ter um compromisso, por mais que a outra pessoa não levasse em conta essa questão. E no seu futuro, e aí tem a carta da morte, que é essa mudança. É necessário uma mudança. Tem a necessidade de uma transformação, de uma ou finalização de ciclo, ou transformação. E aqui no seu futuro tem essa questão de plenitude e abundância, uma plenitude emocional muito forte. Porém, o que o seu jogo traz é uma questão de apego forte. Tem a possibilidade de você viver uma vida plena e feliz, mas também tem o 4 de ouros e o 9 de paus, que é essa questão de ainda apegada a não querer abrir mão de situações aí que você talvez tenha uma dificuldade com a carta da morte de abrir mão. Poxa, por mais que isso me deixe, essa situação que eu tenha mudado, e uma outra situação vai me trazer mais plenitude e felicidade, mas eu tenho a dificuldade de abrir mão de questões, seja questões materiais aqui com 4 de ouro, né? Questões materiais aqui, tenho uma dificuldade de me abrir para outra pessoa, de dividir, de confiar algo. Então, tem algo que é forte de avareza também, o 4 de ouros, né? 4 de ouros é aquele medo de perder o pouco que se tem. Porém, quando você tem medo de perder o pouco que se tem, você não consegue ganhar mais, seja dividindo alguma experiência que você tem, seja abrindo mão de algo para receber muito mais, né? O 4 de ouros, ele está segurando muita coisa ali. Ele segura muita coisa porque ele não quer perder o pouco que tem. Porém, se ele abrir mão daquilo ali, ele vai conseguir agregar muito mais valor para a vida dele. Muito mais questões financeiramente melhor também, e materialmente, emocionalmente melhor, porque ele se abre para algo que chega, e aí ele consegue largar aquilo que ele tem em mãos para que outra situação venha, e aquilo ele possa crescer ou ganhar mais com essa situação nova, ou uma outra situação, ou uma ajuda, né? Não, então, ele não, essa pessoa aqui, ele não consegue nem ajudar uma outra pessoa, né? Por quê? Porque ele está tão ocupado segurando aquilo que ele não quer perder, que ele também não consegue ali participar de algo ali, ou ganhar algo mais na vida, né? E o 9 de paus, ele fala isso, é uma teimosia, de certa forma também é uma teimosia da sua parte, né? De muito boa, ou vou aguentar até onde eu posso. O 9 de paus, ele é isso. Ele é aquela carta que traz essa questão de eu vou suportar aqui até o limite. Eu vou ficar até o máximo de tempo que eu posso aqui, até minhas últimas energias, até minha última esperança. Hierofante. No fundo do deck tem a carta da família, das regras sociais, do casamento, 2 de copas, o envolvimento, 3 de espadas, a decepção, a traição ou as decepções. O enforcado é alguém que ele fica numa situação difícil e complicada, porém aqui é alguém difícil e complicada porque ele está esperando aquela questão do passado retornar na vida. Então assim, poxa, eu tô decepcionada, eu tô traída, eu tô ferida, mas eu vou esperar esse passado. Então, assim, tá sofrendo muito, né, por conta do passado enforcado, mas também, além de estar sofrendo, é como se também ele estivesse numa espera. Não, eu vou esperar essa pessoa voltar, eu vou esperar essa situação passar, eu tô sofrendo e vou esperar até o fim. O enforcado é assim, é alguém que tá ali sendo comido pelos pássaros, pelas situações, mas é como se alguém que não tivesse forças, mas por conta de uma situação do passado, né? Que se afastou aqui. Que tenha se distanciado, se afastado da sua vida. Agora eu vou tirar a orientação do baralho cigano em relação a isso, ou alguma mensagem que queira passar, referente a esse grupo. Ok? Parece que é um recado aqui. Uma estagnação, é como se você não tem uma movimentação por conta de uma teimosia e de um apego, entende? Aqui, e é necessário observar essa questão. Aqui mostra que é uma relação e que mais te traz, assim, é como se não tivesse o sentimento, né? Não tem o sentimento,
e porém tem um envolvimento, coisas físicas ou sensações, né? Tem uma questão sensorial muito forte, porém, assim, é algo que te bloqueia, que bloqueia a sua vida, que trava os seus caminhos, que traz estagnação, que traz desgaste, principalmente para algo que precisa chegar para você, seja no profissional, seja uma realização de um sonho, seja alguém novo, essa estrela, né? Algo que precisa chegar para você e que, se tem essa dificuldade de chegar, por conta de uma relação ou de uma situação que traz estagnação na sua vida, né? E aqui vem a chave, né? Que você já sabe disso, é o que você já sabe. Você já sabe dessa questão específica, você já tem clareza dessa situação, porém é necessário analisar, tá bom? Observe se você está em uma situação que você não está sendo percebida, ou estão de alguma forma querendo ali deixar você atrás da cortina, atrás do véu, não trazer, né? Ou você faz isso com você. Então perceba se você não está fazendo isso com você por conta de uma situação específica, né? Não está deixando alguém te conhecer, não se deixa ser vista pela vida ou por outras pessoas ou por um trabalho por conta de estar apegada a algo que não te traz uma movimentação. E a carta 2, a carta da sacerdotisa, ela também é a carta da pessoa parada, né? Que não traz movimentação, e seu jogo fala disso, de algo que não te traz uma movimentação, porém se insiste com o 9 de paus, né? Se insiste continuar, permanecer, ficar em algo que não traz uma abertura para sua vida, não traz algo de mais satisfatório, de mais pleno na sua vida, tá bom? Essa foi a sua leitura e até mais. Cartinha número 2, essa é a sua cartinha. Se essa carta serpente entrou na sua vida, você está certo de que a energia criativa, que é essa energia do poder, energia do seu chakra sexual, né, está em seu apogeu. Como a fênix que se ergue das cinzas, você é capaz neste momento de superar qualquer desafio. Depois de passar, a serpente é associada a Kundalini, a energia da criação. Talvez você tenha de trocar de pele depois de passar por uma experiência de vida que o fez sofrer. Então, assim, você está com essa energia como se fosse acumulada de certa forma. Eu vou falar acumulada, mas é ali essa energia ali no seu apogeu, né? Seja por conta de que está vibrando mesmo, seja por conta da sua situação no momento. Observar a sua intimidade, seja com o parceiro, seja consigo mesma, e trazer uma movimentação para essa energia na sua vida, seja na criação de algum projeto, seja na questão mesmo de se relacionar consigo, com outras pessoas. Essa carta, ela fala também sobre pessoas que estão evitando um contato íntimo. Pessoas que estão ou distante ou evitando um contato íntimo com outras pessoas, ou aquelas que estão naquele momento de realmente, não, eu estou ansiando, eu estou querendo me relacionar, eu estou querendo intimidade, né? Então, de qualquer forma, essa questão está bem presente para você neste momento, essa energia, tá? De vibração, de criatividade, energia sexual. E é necessário ser sábio, né? Nessa questão de magnetismo pessoal, de estar sendo, seja desejada pelos outros, ou estar desejando alguém, ou estar sendo desejada por alguém. É necessário aí ser sábio quanto à serpente, tá bom? E a outra questão também, como já foi dita, a questão a questão negativa dessa carta, ela fala sobre as inibições, a timidez, né, em relação a você, de certa forma, que não se permitir uma troca, ou ser um pouco tímido por conta disso, ou ter uma dificuldade com essa questão. É necessário também olhar e integrar essa questão na sua vida. Seu jogo traz essa questão mesmo de relacionamentos, né? Onde se inicia uma situação ou um trabalho, um relacionamento é iniciado, é tomada uma atitude, porém as coisas ficam mais brandas, ficam mais estabilizadas, mais paradas aí. E quando a situação ela chega nesse nível de tranquilo, de tudo muito tranquilo demais, traz essa sensação de que se falta algo na relação, né? Ou no trabalho. Então, quando tá tudo muito parado, muito quieto, e 4 de copas é isso. 4 de copas é algo ali estabilizado, né? Todas as taças estão ali, os sentimentos estão... não tá mais transbordando, né? E no seu presente, ela traz essa questão forte de algo ali que chegou e que trouxe uma explosão ali, né? Uma emoção, uma explosão nova, nessa vontade de se relacionar. E a sua carta, ela foi muito forte a questão de prazer.
prazer muito forte, poder, magnetismo, desejo, sendo desejada, ou alguém te desejando, e isso muito forte no seu jogo. Trazendo isso, essa novidade que chega, esse impulso que te traz, essa vontade que vem, e que fica muito forte essa questão de isso sendo, de se relacionar com o outro, né? Então, o 2 de copas, quando ele vem, ele traz isso de não só você ter o interesse, mas a outra pessoa também tem o mesmo interesse. Então, é algo ali, é algo duplo. Duplo que eu falo é, não só eu tenho o amor, a vontade, o desejo, mas o outro também me traz essa questão de, né, vamos fazer essa... Eu vou até você, você vai até a mim. Essa questão de as duas pessoas ali querendo o mesmo, tendo a mesma vontade, querendo a mesma coisa. Essa questão, futuramente, ela vai te trazer também uma satisfação material muito grande. Então, se é aqui uma questão... parece que sim. Se é essa questão também, ela vai te trazer... Ela traz algo, mostra esse presente e mostra um projeto, né? Um projeto futuro. Isso te trazendo uma estabilidade material. Aí você pode levar em conta que pode ser material na parte financeira, como material, relação com outras pessoas, nas suas questões materiais de vida. Essa questão também vai te trazer uma satisfação muito forte. Então, assim, pode ter pessoas aqui que é, sim, na questão dos relacionamentos forte, né, uma vontade, um desejo muito grande de fazer algo, e essa questão acumulada, no caso, essa criatividade, esse poder acumulado e precisando ser direcionado para... usado de uma forma sábia e criativa em um projeto, digamos assim, em um projeto. Então já tem essa questão, esse início acontecendo para você, porém ainda bastante estabilizado na questão dos relacionamentos da mesma forma. Esse poder, esse magnetismo grande, essa vontade grande, isso sendo iniciado, isso bem assim, tudo bem parado, tudo bem estabelecido, mas vem esse algo novo, essa novidade, e que vai trazer essa intimidade, vai trazer essa vontade, ele vai trazer uma questão de intimidade muito forte para você, e que futuramente sim pode te dar uma questão material mais firme, mais estabelecida, e que vai te trazer uma satisfação também, e você vai ser muito bem vista pelos outros também, tá? Tanto na questão dos relacionamentos, da mesma forma, algo que chega, uma nova vontade, um novo projeto, e você conseguindo se estabilizar de alguma forma com essa questão, ou a partir dessa questão. Vamos ver o que traz aqui. 8 de ouros. Parece ser bem forte a questão material. O seu jogo disse que você já vinha há muito tempo trabalhando em algo de uma forma, trabalhando de uma forma, se aperfeiçoando. Isso pode ser na questão profissional, na questão dos relacionamentos. É alguém ali que já estava algum tempo nessa relação, estava algum tempo nessa função, nessa relação, nesse trabalho, e agora vem essa questão nova, esse algo novo. Só que esse algo novo também é algo incerto, pode dar certo ou pode não dar certo, mas te traz também bastante satisfação aqui. O que você precisa ter cuidado, né? Para de alguma forma você não estar aí tendo alguma atitude em que você possa se decepcionar ou decepcionar outras pessoas com essa atitude. Então, por isso que o jogo te pediu sabedoria. De qualquer forma, profissional ou de relacionamento, é necessário que você seja sábio para saber lidar com essa vontade, saber lidar com esse desejo, saber lidar com esse poder de criação que você tem. É necessário sabedoria para saber utilizar isso. Por quê? Porque é o que vem muito forte, né? É algo que vem muito forte, vem muito rápido, e a depender de como você se envolva nessa questão, você pode sim se decepcionar, seja por conta da expectativa que você colocou, seja por conta da expectativa das outras pessoas que colocaram nessa situação, entende? Então, assim, saiu nas suas cartas, muito cartas relacionadas a crianças, né? A ingenuidade. Então, é preciso, né, ter um cuidado para não ser ingênua, para não ser imatura ou imaturo, e se colocar em uma situação em que depois daquilo eu me decepcionei, ou eu me traí, ou eu traí alguém que eu gosto muito e aquilo me doeu, me magoou. Então, algo que pode te trazer uma mágoa, os problemas, uma perda, né, por conta da intenção, da forma como ela veio, de forma intensa, tá? Agora, no seu futuro, 10 de ouros, 6 de paus, Paz de espadas.
10 de ouros é uma estrutura sólida. É você estando em uma estrutura sólida, você tendo um retorno muito bom de alguma forma. Você tendo uma estrutura, um retorno, sendo vista, sendo procurada por outras pessoas aqui. 6 de paus as pessoas ao seu redor ali, né? Você sendo visto, sendo bem visto. E o pajem de espadas é justamente o curioso, aquele que está curioso. Então tem essa questão forte também, de você sim, tendo um retorno dessa questão, de alguma questão relacionada a isso, tendo uma estrutura e as pessoas ao seu redor também te observando, te olhando, né? Fala que você tem muito a ganhar algo. Você tem muito, futuramente você tem muito a ganhar, tá? Vamos falar assim, futuramente você tem muito a receber, muito a ganhar de uma situação que você já vem se especializando, já vem trabalhando, já vem tentando, né? E parece que a situação não estava andando de alguma forma, seja pessoalmente, né? Uma pessoa que busca se melhorar, busca trabalhar, corre atrás, faz, tem essa questão. No passado, sim, vou chamar no passado. Agora, no presente, é como se a situação não tivesse tão certa para você. Então, é necessário ter uma atenção e um cuidado com esse presente. Seja porque você se decepcionou com algo, com alguém, com uma situação que veio de uma forma assim muito intensa para você, porém também te trouxe algumas questões emocionais, eu não estava tão certo daquilo dar certo. Porém, no seu futuro, já mostra alguém de muito mais estrutura, muito mais estabilidade, recebendo de algo. Seja tendo uma estrutura bem formada, ou financeiramente, ou materialmente falando, né? Uma família, uma estrutura, e as pessoas, e você sendo reconhecida pelas pessoas aqui. Sendo falada, né? Você sendo muito falada, sendo procurada, sendo vista, sendo visualizada e bem estruturada. O bom é isso. Então, se nesse presente você está vivenciando essa questão que foi intensa, mas te decepcionou de alguma forma, foi bom, mas me decepcionou, ao mesmo tempo foi bom e ao mesmo tempo tá me doendo de alguma forma, né? No futuro você tem algo de muito mais estruturado para chegar, é como se isso já tivesse muito bem pronto ali, ó, para te entregar. E que não fosse nem talvez, já fosse algo já pronto para você. Né? Porque muitas vezes na leitura a gente vê algo, só que a gente vislumbra algo por conta das cartas. Olha, a depender da situação você pode receber muito. Não, nesse caso é algo, olha, você está vivenciando isso agora, porém, na sua projeção do futuro tem algo de uma estrutura já pronta para você. Já entregue, já nas suas mãos aqui, e você sendo reconhecido, sendo visto, sendo procurado. É como isso estivesse sendo atraído. Então assim, a gente falou a poder, a serpente, é muito magnetismo. É como se essa questão, essa projeção do futuro já tivesse aí. Você talvez não esteja vendo, para uns ainda não esteja vendo, mas a questão já está lá. Sabe a pessoa que tem muito dinheiro guardado? Eu só não estou vendo aqui, mas se eu entrar na minha conta já está lá assim. É como essa questão, para mim, é dessa forma. Isso já está lá para você. Você já tem esse reconhecimento. Já está pronto para você receber em algum lugar aí. Essa questão já é sua de alguma forma. Pessoas falando, você sendo desejada, sendo procurada. Porém, aqui no seu presente pode estar essa questão forte aqui, ó. 5 de paus, 5 de copas, 5 de ouros. Olha, 5, 5, 5. 5, 5, 5 dá 15, né? Que é a carta do diabo, é a carta do atraso. Parece que essa questão tá atrasada para você também. Como se tivesse um atraso, mas aquilo é seu. Essa questão que parece não tá muito bem agora, né? Parece que tá tendo conflito com outras pessoas, uma disputa, umas emoções aí que não estão tão legais, alguns ressentimentos, alguma culpa, algum arrependimento. 5 de ouros, seja a falta material ou a falta mesmo da gente, né? Aquela questão de eu não consigo me ver dessa forma, né? Essa questão de amor próprio nesse momento, poxa, parece que eu não tenho nada, eu não sou nada. Futuramente a coisa já tá boa lá pra você, né? O negócio já tá bom ali pra você. Preciso só ter um pouquinho de paciência, amadurecer alguma questão aí, amadurecer algo em si, para que essa questão ali só falta te entregar aqui nas mãos, que você receba aqui, tá bom? Essa foi a sua leitura e até mais! Cartinha número 3, para você que escolheu.
A espiral, atração. Atração. Tem bastante poder aqui. Essa carta eu vou ler ela, né? Mas também essa questão de poder pessoal muito forte, né? Aqui dentro dela, né? Tiver aqui a serpente, então a Kundalini, o desejo, o poder. E isso fluindo de uma forma mais atração, liberação, movimento. Então eu diria que a leitura anterior já deu um vislumbre disso. Um poder que a pessoa tem e que, se manifestado anterior, que se esse poder for manifestado, for acessado e for bem colocado para te trazer um retorno, seja emocional, seja material, isso vai te trazer muita coisa. Porém, na anterior, essa questão, esse acesso a esse poder, seja essa questão de intimidade, para a anterior estava essa questão de, poxa, ela tem esse desejo, ou ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, ou ela tem essa vontade, mas ainda está sabendo lidar, está, de certa forma, precisando equilibrar, né, essa questão. Já para esse grupo aqui já está falando de, olha, isso já está em movimento. Esse poder aqui já é algo já se manifestando, se movimentando na sua vida, tá? Então, a carta da espiral indica que é hora de prestar atenção no que você precisa neste momento para atingir um novo patamar na vida. Você tem de se libertar de alguma coisa para que possa atrair situações novas. Ao fazer isso, você cria um espaço interior que requer preenchimento. Este vácuo aceita receber qualquer tipo de energia. Portanto, fique atento ao modo como vai preenchê-lo. Então, assim, ela também é como se fosse uma sequência das outras leituras. Na primeira leitura, a pessoa estava ainda tendo essa dificuldade de deixar algo para trás, estava ainda apegada a algo. Na segunda leitura, essa questão já estava, parece uma sequência de vida também. Na carta da segunda leitura, a pessoa estava tendo acesso a essa questão de intimidade, porém, isso poderia vir de uma forma muito intensa, então é necessário ter sabedoria para saber utilizar essa questão, ou sentir utilizar, mas saber colocar isso na vida de uma forma a preencher sua vida, né? A você criar algo na vida, digamos assim. Já essa carta, ela fala que essa questão já está muito forte para você, mas ela avisa, é necessário deixar coisas para trás, para que se deixe um espaço vazio e você possa incluir algo novo, mas algo que seja útil para você, né? Não preencher com qualquer coisa. Não, sabe aquela questão de para comprar algo novo, você precisa tirar algo de casa. Se você quer um sofá novo, o sofá velho tem que sair, não adianta comprar o sofá novo e deixar o sofá velho entulhar a sua casa, porque a energia não flui. Então é disso que ele está falando. Essa energia, ela precisa fluir, já está bastante ativa em você. Porém, você precisa deixar um espaço para isso, para que essa questão flua, né, através de você, por você, porém com coisas ali que vão te fazer, de certa forma, um bem, né, te trazer um bem. Então ele fala, esse vácuo, que é esse espaço, ele aceita qualquer tipo de energia. No caso, a pessoa que precisa ficar atenta da forma como vai preencher, como você vai preencher a sua vida. Tá, já tô sozinha, já tô solteira de alguma forma, qualquer pessoa que você vai deixar entrar, qualquer energia, qualquer situação, da mesma forma, a forma prática dentro da sua casa, né? Você vai, e o espaço tá vazio, sim, mas você vai preencher de qualquer jeito, porque tem o espaço, né? Então é ter esse cuidado. Encare a vida como uma dança momentânea, uma combinação de ação e não ação. E veja em sua totalidade como a roda cósmica da evolução. Uma combinação de ação e reação. E veja, encare a vida como uma dança momentânea, uma combinação de ação e não ação. E veja em sua totalidade como a roda cósmica da evolução. Neste momento, procure não rejeitar as coisas que você precisa, mas talvez não queira, e as coisas que você quer, mas talvez não precise. Você está chamando atenção. Upa! A mudança está prestes a acontecer. Você está pronto? Liberte-se, deixe tudo para trás. Prepare-se para o novo. Eita, 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 eita. Esse aqui já avisou. Tem coisa boa para você, hein? Tem coisa boa para você. Vamos ver a espiral do grupo 3. Mais uma carta de poder. Rainha de Paus, chamando a atenção desejada pelas pessoas, e talvez para algumas pessoas a questão do seu sentimento não é levado tanto em conta, mas é como se o jogo dissesse assim, olha, você pode ter tudo o que você quiser, é alguém que pode ter quase tudo o que quer aqui,
pode ter tudo o que quer. As pessoas te procuram, né? Aqui as pessoas estão te procurando. Pajem de espadas. Aqui as pessoas te procuram. Pelo que você é, pelo que você faz, pelo poder que você tem de atração, né? Ai, não gostei dessas cartas. Pajem de ouros. Pajem de paus, mago, 8. Aqui essa questão aqui. As pessoas te procuram, mas não levam em conta muito os seus sentimentos também, né? Então vão mais pelo desejo, pela vontade de ter os seus serviços, ou te ter, né, realmente como um desejo mesmo pelo outro. Então assim, você tem essa questão muito forte, como foi dita, tem um poder de atração muito forte, atrai muitos olhares, muitas pessoas, muitas questões que talvez você também não gostaria de passar por conta disso. Porém, é como se o foco do seu jogo fosse para isso, que nesse momento é como se o olhar estivesse para você, mas com essa forma muito assim exacerbada de eu preciso possuir, eu preciso ter, eu desejo e eu quero. O jogo traz isso, de você é procurada, você é solicitada, mas de uma forma para ter algo em troca em relação a você. Ou porque te oferecem muita coisa, ou porque querem uma troca. Tem uma troca com você, né? Ter o seu produto, ou estar com você de alguma forma, ou ter o seu produto. Porém, na questão de ter uma responsabilidade, falta essa questão. Então, assim, tem muitas pessoas ao seu redor que querem essa questão, mas o futuro ele já me traz algo de, na hora de assumir, então assim, mas na hora de assumir um compromisso, de assumir uma responsabilidade, isso não teria tanto. Então assim, é algo que você precisa observar, né? Se a procura que está tendo é algo que precisa observar, porque assim, a procura que se pode estar tendo, o trabalho que está sendo feito, é algo que, na questão de responsabilidades, isso falta um pouco, né? Então, assim, seja um trabalho, poxa, eu chego a falar do meu serviço, né, com o pajem de espadas, é alguém que é procurada nessa questão de comunicação, as pessoas procuram saber muito dos seus valores, do que você faz, de quanto ou te oferecem realmente algo, ou te procuram para te oferecer algo, porém, na questão de... É como se faltasse algo. Você chama a atenção, faz o que faz, é desejada pelo seu serviço ou pela pessoa que você é, mas na hora de fechar um compromisso, ou de ter um compromisso, seja material, seja financeiro, esse retorno você não tem, isso falta. Então, na questão profissional, precisa ficar observando muito essa questão. Se for uma questão profissional, poxa, as pessoas se interessam pelo meu trabalho, eu dou duro nessa questão, eu estou iniciando com isso, eu faço isso com muito amor, né? O pajem de copas, ele tá iniciando essa questão. Porém, a rainha de paus, ela faz isso muito, faz com muita vontade, faz isso com muito desejo. Porém, isso é procurado. Você é procurada para ter um tipo de troca, mas na hora da questão realmente vir para você de uma forma mais satisfatória, materialmente falando, né, financeiramente falando, de se realmente ter uma troca, seja profissional, ou se ter realmente uma troca de alguém sério e responsável no seu caminho, né, essa questão não é firmada. Alguém que é testado pelos outros, né, financeiramente falando ou profissionalmente falando, mostra alguém que está sendo testado. É como se você estivesse sendo testado pelas pessoas de alguma forma. Eu estou te testando, eu estou provando o seu serviço, eu estou te testando, mas não está tendo retorno. Não tem um retorno firme para você, não tem uma responsabilidade assumida, um compromisso assumido, né? Então, se é questão amorosa, as pessoas estão ali te oferecendo, te ofertando algo, tendo alguma coisa de você, mas na hora de assumir um compromisso, não está tendo retorno, né? Uma coisa séria não está tendo. Da mesma forma, profissionalmente, você é procurada, você é vista, você é falada, as pessoas falam de você uma para as outras aqui, procuram saber dos seus valores, ficam curiosas para saber como funciona, né? Quanto é, como é, nananã. Mas na hora de ter um compromisso sério com aquilo, de fechar um valor, de assumir um compromisso de uma troca justa, não tem. Falta essa questão. Vamos ver o que ele fala sobre isso, né? A atitude que se precisa ter em relação a isso, para mudar isso.
A atitude que precisa ter em relação a essa questão aqui. 3 de copas. A atitude que precisa ter em relação a isso é alguém aqui que faz a situação e fica exausta, cansada, tá ali sobrecarregada, porque se envolve, né? Então, assim, essa questão mostra a sua questão, né, atual. Você é alguém que faz muito, que se dedica a essa questão, que faz com prazer, né, que coloca como se fosse a sua alma ali. E aqui a energia do fogo é a nossa alma, é o nosso espírito, né? É a nossa alma. Eu coloco a minha alma nisso, eu coloco o meu desejo, a minha criatividade nessa questão. Porém, eu estou sendo sobrecarregada com isso. Eu estou sendo drenada, eu estou sendo sobrecarregada, eu estou acumulando muitas funções. Não você, como foi dito, ou nessa leitura ou na outra, a Rainha de Paus, ela não só tem uma função, ela tem outras funções, então tem outras coisas que você precisa se dedicar. E como está sendo desvitalizada, como tem muitas questões assumidas ou nas suas costas, você não está conseguindo ali fazer de uma forma a criatividade. É como se sua criatividade estivesse sendo drenada. Aí a Rainha de Copas, ela é a rainha da emoção, mas também ela é muito criativa, né? E isso aqui tá baixo. Você tem isso muito forte. Porém, essa questão tá baixa por conta de muitas situações, de você estar sendo ou drenada ou acumulada de situações, de serviços ali por conta da sua função, do seu trabalho, né? Então, assim, eu perguntei que forma isso poderia ser mudado. Então, assim, você vinha com o aspecto Rainha de Paus e Pajem de Copas, que faz com afinco, faz com amor, que se dedica. E que talvez tenha esse olhar de si ali, seja, estou iniciando, é só no início, sou novo, não sei, estou imatura nessa questão de alguma forma. Mas o tarô ele já veio assim, muito diferente do que você talvez esteja na sua atitude, né? Ele vem com o Rei de Espadas, que olha, você sabe do que você faz, você precisa utilizar mais a lógica e a racionalidade para essa questão, né? Cuidado aí se for questão de relacionamento, para você não estar colocando sentimento em uma situação que não tem sentimento, que você precisa ser fria. Se é para uma questão profissional, da mesma forma, você se doa, se dá, passa do limite muitas vezes também, mas aqui com o Rei de Espadas, você precisa ser aqui, ser mais esperta, né? O Rei de Espadas, ele é alguém, pense mais em si, ele pensa mais em si, né? Ele sabe colocar limites e ele sabe ser imparcial na situação. Então talvez você, nessa situação, esteja colocando muito mais o seu sentimento no meio da situação. E precisa olhar de uma forma mais lógica e mais racional para isso. Eu preciso ser firme, eu preciso ser racional, eu preciso ser lógico, eu preciso ser frio, eu preciso me distanciar um pouco disso, né? Não colocar meu sentimento nessa questão para uma situação que não é de sentimento. É disso que eu tô falando. Não é, eu não vou ter mais sentimento, não é isso. É para uma situação que você não tem que você não pode colocar o coração, você está colocando o seu coração, o seu sentimento, seja uma relação onde as pessoas têm esse olhar de o que é que eu vou ganhar com ela. É esse olhar que as pessoas estão tendo de você aqui. O que é que eu vou ganhar com essa pessoa? Como é que eu vou conseguir ali usufruir, testar, me deliciar, seja o que for, me deliciar dessa pessoa, ou ter os serviços dela. E você está colocando sentimento nisso, entende? Então, assim, é preciso ser lógica e racional para a situação, para saber onde é sentimento, o que é desejo, o que é vontade, né? E ser mais esperta, olhar mais para si também, para o seu desejo, para a sua vontade, mas saber separar muito bem essas questões, né? Então, aqui meio assim, né? Meio conversa meio estranha, mas poxa, as pessoas estão procurando para me pedir algo, para me solicitar algo. Elas estão me pedindo e é como se você estivesse ofertando algo. O Pajem de Espadas, ele pede, ele vai atrás, ele pede algo. E as pessoas estão, e você está dando a essas pessoas, você está distribuindo, dando, ofertando. E vem o 3 de Copas. Essa questão forte de que você é solicitada para algo e você dar algo, mesmo sem ter intimidade. E que para você fazer o que você faz, precisaria de mais intimidade, de mais vínculo com essas pessoas ou nesse trabalho que você faz, entende? Esse
Esse pajem de espadas também pode ser você aqui, né? Pode ser você pedindo algo por conta do poder que você tem. Aí você precisa ver em que categoria tá, né? Essa rainha de espadas pode ser alguém que realmente sabe seu valor e olha também as outras pessoas dessa questão bastante material também, né? Então vamos olhar os dois lados aqui. A rainha de paus, ela sabe seu poder. Sabe o poder de atração que se tem. E sabe conquistar as pessoas. Porém, a outra parte do jogo, para um outro grupo, é essa questão, né? Será que você está utilizando desse poder que você tem, dessa atração, ou do desejo que as pessoas têm de você, para ter as coisas, para pedir as coisas? E essa questão, ela precisava ser pedida, ser solicitada, com algo que se tenha mais vínculo, algo de mais intimidade, ou após ter mais intimidade. Da mesma forma, seja as pessoas que te solicitam isso, precisaria de mais um vínculo, nessa questão de uma intimidade com isso, né? De uma intimidade com essa questão. Então, assim, o que eu digo aqui? Que nessa situação que você vive, é necessário criar um vínculo. E não só olhar como se fosse algo material. Eu preciso ter. Eu vou falar para ter, eu vou falar para conquistar, né? Então tinha a carta no seu jogo da força e do diabo juntas, né? Então eu quero, eu vou forçar isso, eu vou pedir até conseguir. E o jogo fala tanto das pessoas para você, tanto com você para alguém, ou tanto de alguém para você. Então é algo que precisaria se criar um vínculo para isso, para se ter o que você quer, ou para se pedir o que você quer, né? É algo de mais intimidade, de conquistar o outro e de se ter essa intimidade com isso. Poxa, eu consegui. E isso por conta, seja da amizade, do fortalecimento que eu tenho das relações, né? De todo mundo contribuir de alguma forma, e não porque eu pedi isso, né? Então, assim, ao invés de te olhar como alguém que vai me dar o que eu quero, o olhar deveria ser de... Isso acontece porque a gente tem um vínculo, tem algo mais profundo, né? Não é algo material, não é algo ali só no troca-troca. Eu vou lá curtir, você também me curte. Não eu tô curtindo, eu estou com essa pessoa, ou estou curtindo essa pessoa porque eu gosto, não porque ela foi na minha página e me pediu, ou porque eu me sinto obrigada porque ela falou. Seja o que for, você encaixa nessa questão de algo que te é solicitado e que você precisa dar. Só que você pode dar essa questão, mas porque você gosta da pessoa, porque você tem um vínculo, eu já falei, né? Dá porque você gosta, não porque as pessoas estão te pedindo. Faça porque você gosta, mas não porque estão te pedindo. Da mesma forma os outros também, eles vão te dar algo, vão te oferecer algo, mas não porque você está pedindo, mas porque eles gostam de você, né? E é como se aqui no seu jogo as pessoas, não sei se é pessoas, mas já tem essa questão muito forte de eu vou lá pedir, ou a pessoa me pede. Então, assim, e na questão do futuro, se você continuar dessa forma, só por uma questão material, é como se um retorno você não tivesse disso. Seja um retorno de um relacionamento, seja um retorno financeiro, você não tivesse tanto retorno, não tivesse tantos compromissos assumidos, ou um relacionamento assumido por conta dessa atitude que você já tem. Então, assim, o 8 de copas aqui vai ser necessário abandonar algo. 8 de copas, para que você tenha um retorno verdadeiro, ou um retorno disso, vai ser necessário você abandonar alguma coisa. Seja uma postura, seja uma forma, seja algo que você já faz, mas com essa questão muito forte material. Um relacionamento mais baseado no materialismo, ou um trabalho baseado só no material, só no troca-troca, no eu quero. Algo vai precisar ser abandonado para que você tenha um retorno. Uma atitude sua, uma forma de lidar. Você vai precisar olhar de uma forma mais clara para essa situação, de uma forma lógica, né, sem colocar o sentimento dos outros ou o seu. Porque poder você tem, atração você tem, magnetismo você tem, mas tem uma questão, não sei se é imatura, não sei se é infantil, ouvindo você, ouvindo de outra pessoa, né? Pessoas que talvez tenham um sentimento por você, mas são ingênuas. E é como se você colocasse esse seu desejo de uma forma que conquista coisas. É o desejo dessa pessoa, né? Ou de outra forma, você, por mais que seja uma pessoa que chama atenção, que gera desejo, pode ser alguém também que está tendo uma atitude ingênua, inocente para as pessoas que de alguma forma só querem ganhar algo, né? Só querem usufruir de algo. De alguma forma é uma atitude que ou você está sendo ingênua ou você está lidando com pessoas ingênuas ou alguém muito ingênuo, diferente de você que tem essa esperteza, que tem esse poder, ou você é essa pessoa dupla, né?
tem poder, mas que também é ingênua. E, de alguma forma, está recebendo ou solicitando algo de outras pessoas. Porém, para o futuro isso não seria tão legal, porque por mais que você tenha agora, mas por conta de estar dando, é como se você estivesse tendo algo, porque você está dando algo em troca, está pedindo algo em troca, dessa forma aqui, e que teria que ser algo muito mais por eu gosto dela, eu tenho essa intimidade, eu tenho esse vínculo, a gente criou esse laço, nós criamos esse laço, entendeu? Precisa se criar um laço aqui. Uma emoção, um laço sentimental, ao invés do material. Tanto, né, você já entendeu. E algo precisa abandonar. Seja uma pessoa que te procura só por interesse, que está te testando e na verdade não tem um compromisso com você. Seja uma profissão em que você não tem o retorno por conta também dessa atitude das outras pessoas ou sua. E aí tem essa necessidade de, olha, preciso se afastar disso, abandonar alguma coisa, se afastar de algo para que você tenha um retorno aqui. Para as pessoas aqui que você não tem intimidade, que você não conhece, que estão chegando agora, realmente tem necessidade de, ou sabe, aquelas amizades que é amizade de rua, de festa, ou pessoas que realmente não têm intimidade com você, não têm um afeto, não têm um vínculo com você. Realmente para esse tipo de gente, para esse tipo de situação, tem a necessidade realmente de ser mais firme, mais racional, mais correto ao lidar e saber separar as coisas, né? Saber usar da verdade, da racionalidade para agir com essas pessoas, da verdade e da sinceridade, e saber muito bem separar muito bem as coisas, né? Pera aí, essa pessoa que vem de qualquer jeito, né? Não tem como eu colocar um sentimento com isso, né? Eu precisaria de um tempo, de um vínculo, de uma conexão com essa questão, né? Então tem essa necessidade de se conectar para que você realmente tenha um retorno aqui e tenha uma fidelidade, fidelize algo na sua vida, seja um relacionamento, seja a questão profissional, né? Tem como isso você ter uma troca interessante e não só pessoas que entram e saem na sua vida e que no outro dia nem parece que não valorizam mesmo quem você é, mas só querem mesmo, é como se pessoas que te quisessem usufruir do que você tem a oferecer. Porém, um vínculo verdadeiro não se tem. E tem a necessidade de olhar para isso e saber ser firme e saber separar muito bem as coisas, né? Não colocar sentimento com algo que não tem como colocar. Então, essa questão de... Então, é isso. Então, após você mudar sua postura, de alguma forma, claro, muitas pessoas vão parar de procurar. Muitas pessoas vão sair da sua vida, muitas pessoas vão se abandonar. Porém, aí sim você vai começar a receber. Entende? Quando essas pessoas saírem de sua vida, que não te trazem, na verdade, nada, só fazem te gastar, te usar de alguma forma, aí sim você vai ter esse retorno que você procura. Por quê? Porque sim essas pessoas que te conhecem, sim essas pessoas que te dão valor, sim essas pessoas que vão dar valor ao seu trabalho. É aquelas que começam a pagar por isso, que começam a te ofertar algo, né? Pessoas saem, porém que só te sugavam. E após essa postura, tem o retorno de, pode parecer poucos, mas que te valorizam de verdade. E valorizam o seu conhecimento, valorizam quem você é, tá bom? Essa é a sua leitura e até mais!